Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre ansiedade na gestação, que é um tema, que é uma das alterações emocionais mais frequentes durante esse período, durante a gestação. E eu vou dividir este vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o que é ansiedade, quais os efeitos, as consequências da ansiedade, os sintomas. E no segundo vídeo eu vou falar sobre a ansiedade na gestação. Se ela é normal ou não, quais as causas, o que leva a ansiedade neste período e os fatores de risco e as consequências dessa alteração emocional na gestação. Então, para a gente começar, primeiramente, o que é ansiedade? Nós ouvimos falar muito, se ouve falar muito sobre ansiedade. Principalmente este ano, diante de uma pandemia, tem se falado muito do aumento da ansiedade. Muitas pessoas se queixam de estarem mais ansiosas, de terem mais sintomas ansiosos. E é um período que tem aumentado muito, realmente, os casos de ansiedade. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é um estado emocional, é uma reação emocional do nosso organismo, do nosso corpo. E é uma reação normal frente a uma situação que consideramos perigosa, uma situação que gera algum perigo, algum medo, alguma tensão, alguma apreensão. Então, nosso organismo, ele se prepara, diante de uma situação perigosa, se prepara para lutar ou fugir. Ele libera o sistema de luta e fuga, ele ativa o sistema de luta e fuga e faz com que o nosso organismo se prepare para reagir frente àquela situação. Assim como o estresse também é uma reação que nos permite lutar, fugir, sobreviver. A questão é que a ansiedade não é igual ao medo, O medo é uma resposta eminente frente a uma situação perigosa. Por exemplo, se você está em algum local e você se depara, você dá de cara com um cão raivoso, um cachorro bravo, um pitbull que seja, a sua reação é perceber aquele perigo e aí você vai se preparar, você vai sentir o medo e vai se preparar ou para lutar ou para fugir. Na ansiedade, o que acontece? Não há uma situação real ali na sua frente de perigo. Ela antecipa uma situação que pode ser considerada. Por exemplo, se você está fazendo uma prova, se você vai fazer uma prova, você vai se preparar para aquela prova. E muitas vezes na preparação da prova, a pessoa começa a ter pensamentos, E se eu não conseguir fazer? E se eu não der conta? E se eu não lembrar na hora? E se der branco? Se eu não lembrar das respostas? Isso é uma antecipação à prova. É uma antecipação do organismo e a pessoa se sente ansiosa, a pessoa começa a ter, aumentar a sua temperatura, ter uma respiração mais ofegante, ela começa a disparar um pouco o coração, as batidas do coração. Então é uma reação de antecipação. A prova em si não é uma situação que gera um perigo, mas diante daquela situação o organismo vai se preparar para ali lutar ou fugir. Então a ansiedade é sempre essa antecipação. Nem sempre a situação realmente é uma situação que gera algum perigo, que gera algum risco. Mas muitas vezes o organismo vai interpretar aquela situação como sendo. Isso, lógico, depende muito também de pessoa para pessoa, depende das situações, do histórico de vida dessa pessoa. Então, ao longo da nossa vida, todos nós em algum momento, ou no dia a dia, algum momento do seu dia, da semana, ou em algumas situações, terão sintomas ansiosos, se sentirá mais ansiosa frente a alguma situação. E há situações que são situações que geram mais ansiedade.
na qual é esperado e é normal se sentir mais ansioso. Por exemplo, uma preparação, né? Um casal que está ali se preparando para casar. Quanto mais perto do casamento, mais ansioso esse casal, né, vai ficar diante daquela situação. Então é um momento que é esperado esse aumento de ansiedade e é normal ter esse aumento de ansiedade. Frente ao nascimento, à espera do bebê, quanto mais próximo ao nascimento, mais ansiosa aquela mulher vai ficar, aquele pai vai ficar. Muitas vezes os familiares próximos ali naquele contexto também vão ficar. E o nascimento também é um momento que gera mais ansiedade, né? Que as pessoas ali envolvidas vão se sentir mais ansiosas. E é normal, e é esperado isso dessas pessoas. Então existe também essa ansiedade mais positiva, que é uma ansiedade realmente de preparação, né? O organismo ele se prepara para reagir frente àquela situação. E onde está o problema então da ansiedade? O problema é na frequência e na intensidade dessa ansiedade. Então, quanto mais frequente, quanto mais a pessoa frequentemente se sentir ansiosa e quanto mais intensa for essa ansiedade, foram os sintomas, mais isso pode levar a uma situação, né, ou de cronificação dessa ansiedade ou até de uma situação de patologia. Porque a ansiedade em si não é uma patologia. Como eu falei, todos nós em alguns momentos podemos nos sentir ansiosos. E em algumas situações, por exemplo, outras como mudança de emprego, mudança de endereço, né? Você mudar de município, fazer uma grande mudança na sua vida, tudo isso gera ansiedade também. São momentos na qual são esperados com que as pessoas ali envolvidas se sintam mais ansiosas. Mas isso não é uma coisa duradoura, é uma coisa que, com a solução daquela situação, se resolve, os sintomas eles desaparecem. Se esses sintomas continuarem e forem aumentando a sua frequência, aí sim é o momento de alerta, né, de se preocupar frente àquela situação. Em algumas situações, a ansiedade ela vai, né, as pessoas vão ali se sentir mais ansiosas. Algumas pessoas são mais ansiosas do que outras, né? Algumas pessoas vão ter estes momentos com mais intensidade do que outras pessoas. Mas conforme isso se agrava, né, se isso for se agravando e começar a prejudicar o dia a dia, né, daquela pessoa, isso pode sim se tornar uma patologia, um transtorno de ansiedade. Né? Existem alguns transtornos de ansiedade, como o transtorno do pânico, ansiedade generalizada, fobias, transtorno pós-traumático. São transtornos, são patologias, né, que são considerados transtornos mentais. Nesses casos, sim, o acompanhamento é super importante, médico, né, o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico. Nos casos em que não há o transtorno, mas que o nível de ansiedade é alto e que vai atrapalhando, que vai incomodando, que vai trazendo desconforto para a vida da pessoa, é também importante, né, essa atenção e esse cuidado, buscar ajuda, buscar apoio, principalmente, né, de um profissional de psicologia, que é um profissional que faz esse trabalho. E aí muitas vezes não é nem preciso o uso de medicações, às vezes na terapia já se consegue trabalhar esses sintomas, trabalhar técnicas de controles da ansiedade e a pessoa consegue sair ou melhorar aquela situação na qual ela está vivenciando. Alguns sintomas comuns da ansiedade. A ansiedade, ela vai causar alterações desde dos pensamentos, do comportamento, alterações emocionais e alterações físicas. Do pensamento, a pessoa vai superestimar aquela situação. Ela vai ver muito mais perigo na situação vivenciada do que ele realmente causa. Então ela vai se questionar: e se eu não der conta? E se eu não conseguir lidar com essa situação? E se eu não for capaz? E se eu morrer? E se eu tiver um infarto? E se eu enlouquecer? Então, esses pensamentos, e se essas antecipações de situações na qual ela se sente mais ansiosa, vendo, né, um perigo iminente nessa situação,
gera essas alterações. A pessoa muitas vezes ela vai ver a situação muito maior, ela vai superestimar aquela situação, ela vai superestimar o seu poder de lidar, a sua capacidade de lidar com aquela situação. Ela pode ter pensamentos catastróficos, né, que ela vai morrer, que ela vai enlouquecer, que ela vai infartar. Essas são uma das alterações do pensamento. Alterações do comportamento. Alterações, a pessoa pode evitar aquelas situações. Então, uma situação, por exemplo, com falar em público, que é uma situação que normalmente gera uma certa ansiedade, para uma pessoa que está passando por um momento extremamente ansioso ou na qual o falar em público lhe causa muita ansiedade, ela pode sim evitar, né, essas situações para evitar sentir novamente aqueles sintomas ansiosos. Ela pode tentar controlar toda a situação, tentar ter todo o controle sobre as situações para evitar, né, que ela fique ansiosa, ela sabendo que ela tem o controle. As alterações emocionais, ela pode sentir raiva, ela pode sentir tristeza, ela pode sentir medo, ela pode ter alterações aí do sono, do apetite. E por fim, entre os sintomas, né, físicos mais comumente apresentados estão ataque cardíaco ou o aumento dos batimentos cardíacos, alteração na respiração, uma respiração mais ofegante, o aumento da temperatura corporal. Então esses, né, são um dos sintomas que se apresentam diante de situações ansiosas, alterações do pensamento, alterações no comportamento, alterações emocionais e alterações físicas. Então isso tudo está interligado, né? Uma coisa acaba gerando e está interligada com a outra. Então é isso, se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e não perca o próximo vídeo, na qual eu vou estar falando sobre a alteração emocional, ansiedade na gestação. Vejo vocês então no próximo vídeo.